Maranata! Graça e paz, que Deus abençoe ricamente você, abençoe toda a sua família. Você em casa que não me conhece, eu sou o Vanderlei Francisco, sempre comigo minha esposa, a dona Vilma, está atrás ali do nosso telefone, filmando tudo para que você receba aí na sua casa, onde você estiver, essa mensagem hoje sobre família. Em minhas mãos, a Bíblia Sagrada, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, a Santa Palavra de Deus, manual para todo cristão, manual para quem quer ter uma família, um lar feliz. Bem, eu estou novamente aqui na Igreja Adventista do Sétimo Dia, Jatobá. Em nome dos irmãos aqui, quero mandar um abraço para todos vocês, fazer um convite especial, você que mora aqui na cidade de Rolim de Moura, ou onde você estiver, tem uma Igreja Adventista perto de você. Na nossa região em Rondônia, nós temos cultos aos domingos, às 19h30, quarta-feira, culto de oração, de agradecimento a Deus, também 19h30, e aos sábados, 8h45, nós estamos com a igreja aberta, cantando louvores. Depois nós temos a nossa ensino bíblico, você que é católico, evangélico, tem escola dominical, nós temos a escola sabatina. Estamos aí na reta final do livro de João, muitos ensinamentos importantes para que possamos crescer a nossa fé em Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, o Deus Criador. E já a próxima lição, janeiro, fevereiro e março, nós vamos falar sobre o amor de Deus e sobre a justiça de Deus. Você é nosso convidado especial. E depois da escola sabatina, o culto divino é o que eu estou fazendo aqui. Amém, igreja? Hoje eu quero dedicar esse sermão, a base é do pastor Batista, o Eufani Lolasco Rodrigues. Eu vou usar como base o texto dele e, claro, vamos inspirar na Bíblia Sagrada, pedir ao Espírito Santo que conduza os nossos estudos, e eu quero dedicar hoje aos casais, eu quero dedicar ao meu filho, às minhas filhas, Diego e Suzana, Vanessa e Ítalo, Camila e Lucas, Bruno e Kathleen, Vitor e Jaqueline, Júnior e Eduarda, e Daniel e Nayara. E dedico também ao Vanderlei Francisco e à dona Vilma. São os casais da nossa família, onde eu sou o sacerdote do lar. Estão sobre a minha responsabilidade, e um dia Deus vai fazer aquela pergunta: onde estão os filhos que eu te dei? E entre eles, as noras e também os genros. E eu dedico também a todos que querem ter um lar feliz e que estudem o que nós vamos aprender hoje aqui, vamos colocar. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, nós estamos em Sua presença, Senhor, e como sempre, pedimos perdão pelos nossos pecados, perdoa as nossas falhas, receba também os nossos agradecimentos, porque temos a certeza que até aqui o Senhor tem nos conduzido, nos usado também. Seja com a Tua igreja em qualquer lugar desse planeta, que ela seja a Sua mensageira. Seja com cada irmão, irmã, cada amigo que está recebendo essa palavra, que o Espírito Santo coloque no coração e na mente e ajude a pôr em prática. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Você que está em casa sabe, né? Estou aqui com a minha água. Sou movido à água. Qual é o título? Não deixe a sua casa cair. Então, o título desse sermão do pastor Eufani Lolasco Rodrigues, repito, Batista, é um texto base dele, nós vamos estar trazendo aqui para estudarmos. Não deixe a sua casa cair. Família, eu repito sempre, instituição sagrada, criada por Deus, no Jardim do Éden, antes do pecado. A família é a base de tudo. Repito, vocês que acompanham o nosso canal, tem aí uma playlist falando sobre família, eu repito, se a família vai bem, a sociedade vai bem. Se a família vai mal, a sociedade vai mal. Então, quando nós olhamos para a sociedade, com todos os problemas que estão enfrentando, e isso é demonstrado no dia a dia, inclusive através da grande mídia, dos jornais, impresso, televisionado,
rede social, internet. Percebemos então que a família está sendo atacada, continua sendo atacada, e as pessoas, por não entenderem o grande conflito entre o bem e o mal, entre Deus, Jesus, Espírito Santo, os anjos, homens e mulheres de Deus aqui na terra, versus o diabo, que é Satanás, que é a grande serpente, que é a enganadora, os seus anjos caídos que foram expulsos do céu, e pessoas que se permitem ser usadas por eles. Existe essa grande batalha, e as pessoas, por não conhecer essa batalha descrita neste livro sagrado, estão sendo enganadas. Muito enganadas. E chegam a pensar que estão certas. E por que estão pensando que estão certas? Porque não conhece a palavra de Deus. Existe um texto bíblico em Mateus capítulo 7, abra sua Bíblia, você que está em casa, é muito conhecido, Mateus 7, verso 24 a verso 27, é um texto que é clichê, todos conhecem esse texto, mas nós vamos trazer ele para o contexto de família. Mateus 7, 24 em diante, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelha-o-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram contra aquela casa, e aquela casa não caiu, porque aquela casa estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram contra aquela casa. E aquela casa caiu. Aquela casa caiu, e foi grande a sua queda. Foi grande a queda daquela casa. Mateus, capítulo 7, 24 a 27. Tem uma expressão popular, né? Você que está acompanhando aí no canal da Rádio WF, a página Rádio WF no Facebook, tem uma expressão popular. Um dia a casa cai. Já ouviu? Quem conhece essa expressão? Um dia a casa cai. Se referindo a situações em que algo que começou errado, ou está errado, certamente vai terminar pior ainda, né? Certamente a casa cai. Algo que começou errado, ou está errado. E a previsão é que termine pior ainda. Infelizmente, meus irmãos, irmãs, meus amigos que estão em casa, infelizmente muitas casas estão em ruínas, não em suas paredes, mas no seu conteúdo principal, que é o amor. E se não resolver o problema, terminará pior ainda. Ou seja, sinto muito em te dizer, se você não resolver o problema, a sua casa vai cair. E será grande a queda da sua casa. O relacionamento pode ser comparado com a manutenção de uma casa, segundo o texto, que precisa sempre estar em dia para não deixar acumular problemas que podem se tornarem irreversíveis. O relacionamento precisa dessa manutenção, como a casa física também precisa de manutenção. Jesus falou que, aqui no texto de Mateus, falou de dois homens que fizeram suas casas normalmente, com uma única diferença em sua base. Um construiu a casa sobre a areia e outro construiu a sua casa sobre a rocha. A diferença entre eles foi ainda maior quando veio a tempestade sobre as duas casas, e a casa que foi erguida sobre a areia desabou, enquanto a casa que foi edificada sobre a rocha permaneceu intacta. Bom, aqui já seria uma lição, né? Uma lição, a gente até poderia ir embora. Agora, a pergunta é,
como está a sua casa. Como é que está a sua casa? Você que está aí do outro lado, está em casa agora, como é que está a sua casa? Então nós vamos refletir sobre 4 fatos que sustentam a família, comparando com 4 colunas de uma edificação. Quando eu pergunto como está a sua casa, a pessoa olha e fala, não, minha casa está bem, minha casa está bonita, ou talvez no momento em que eu estou vivendo, meu momento relacional, conjugal, entre eu, minha esposa e meus filhos está bem. Mas lembra que também as 2 casas, sobre a areia e sobre a rocha, também estavam bem até que veio a tempestade. Até que o vento soprou sobre elas. Fé. A primeira coluna da edificação, da casa, do lar. Fé. Você tem fé, meu irmão? Quem tem fé aqui, diga amém. Você tem fé? Na Bíblia, a fé é o princípio de ação e poder que se manifesta quando se trabalha para alcançar uma meta ou espera algo que ainda não se pode ver. A fé cristã é a confiança no Deus que ressuscitou Jesus Cristo e é uma fé no Deus que dá a vida através da morte. A fé em Jesus Cristo significa confiar nele completamente, acreditar em seu poder, inteligência, amor e ensinamentos. A fé é um dom de Deus, mas precisa ser nutrida para continuar forte. Para nutrir a fé, pode-se 1. Orar ao Pai Celestial em nome de Jesus Cristo. 2. Guardar os mandamentos de Deus. 3. Estudar as Escrituras e as palavras dos profetas. Amém? Tirei da Bíblia? Não, tirei do Google. Ok? Se você digitar fé, eu tirei do Google. Mas parece tão simples quando a gente fala de fé, não é? Quando eu pergunto como é que está a sua casa, e eu digo que o primeiro pilar da casa, do lar, é a fé, e aqui eu dou um Google e falo o que é fé, então você começa a perceber que talvez essa coluna de fé na sua casa não esteja tão firme. Orar ao Pai Celestial em nome de Jesus. Tem orado? Quantas vezes? O que tem pedido? Guardar os mandamentos de Deus, escrito pelo próprio dedo de Deus, para todo sempre. Estudar as Escrituras, as palavras dos profetas, Novo e Antigo Testamento, tem estudado a palavra de Deus? Você em casa, quanto tempo você tem passado estudando a palavra de Deus? Quanto tempo você tem passado orando? Você tem praticado guardar os mandamentos de Deus com o poder do Espírito Santo no seu coração? Então veja que quando nós paramos para ser realista sobre o meu lar, sobre a minha casa, e já, espero que não, mas para alguns, já começam a enfrentar problema, na primeira coluna que é a fé, Jesus disse, se tiverdes fé como um grão de mostarda, nada vos será impossível. Mateus capítulo 17, verso 20. Então a primeira coluna de sustentação da família é a fé. Jesus começa a descrição desses 2 homens como aquele que ouve. Isso nos lembra da fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. Tem 2 formas. Um é você, como eu disse, passando tempo estudando a palavra de Deus. Mas o eunuco estava dentro da sua carruagem, lendo Isaías 53. E ele não estava entendendo. O Espírito Santo toca em Felipe, Felipe começa a correr ao lado da carruagem e pergunta para ele, o Espírito Santo mandou perguntar para você o que é que você está estudando. Ele falou, estou estudando, mas não estou entendendo, se não há ninguém que me ensine. Felipe então entra na carruagem, o ensina, e ao terminar o estudo bíblico, ele fala, entendi, eu preciso ser batizado. O que é que me impede? Nada, tem água, e ele é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como é que você ouve a palavra de Deus? Nos bares da vida? Nos campos de futebol da vida? Na Netflix? Nos seriados?
nos jogos eletrônicos ou na igreja? O lugar de ouvir a palavra de Deus, se você tem dificuldade você mesmo de pegar a sua Bíblia e estudar a sua Bíblia, é frequentando uma igreja. Sábado, quarta, domingo. É aqui que você ouve a palavra de Deus. O autor está dizendo, a palavra de Deus diz, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, Romanos capítulo 10, verso 17. E eu estou falando só da primeira estrutura. E eu disse que serão 4, né? Pilares. Como é que está esse pilar da fé? Sem fé a família está enfraquecida. Por que a família está enfraquecida sem fé? Porque fé é o firme fundamento, Hebreus 11, 1. Muitos lares estão esmorecendo porque não cultivam fé. Não cultivam fé em Deus. E não cultivam fé entre si. Não acredita no marido, não acredita na esposa, não acredita nos filhos, os filhos não acreditam no pai. Faltam fé entre si. E quando passam por tempestade, não acreditam ou não têm fé que pode superar aquela tempestade. Pense comigo. Pense comigo. Se Deus criou o casamento e abençoou a união entre um homem e uma mulher, ao ponto de dizer que os dois seriam uma só carne, como é forte? Deus, ele cria o casamento, a união, e é tão importante que ele fala que os dois agora, uma só carne, e deu instruções para a estabilidade, deu instruções para a felicidade no lar. Onde é que é a fonte? Na fé verdadeira nele. Eu tenho que acreditar nele. Ele criou o casamento, uma só carne. A Bíblia tem instruções para a família, para o relacionamento conjugal. A Bíblia tem instruções para um bom relacionamento entre pai e filhos. E com os filhos, como é que os filhos devem tratar os pais? A Bíblia. É na palavra de Deus que vamos encontrar a resposta para ter um lar feliz. Agora, se você ignora a Bíblia, se você ignora os seus ensinos, vem cá, você está se enganando. Já na primeira coluna, você está sendo enganado ou está se enganando, e eu sinto muito em te dizer, a sua casa pode cair. A sua casa pode cair. Conselho é, alicerce a sua família com fé, meu irmão, minha irmã, alicerce a sua família com fé. Segundo pilar é a sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que praticam, Salmo 111, 10. Sabedoria. O temor do Senhor. O que é o temor do Senhor? De novo, dá um Google aí. O temor ao Senhor é um sentimento de respeito, reverência e submissão a Deus, que pode incluir até o medo do julgamento divino, o inferno ou a onipotência de Deus. Está no Google. Os dois personagens desta palavra são chamados, um, homem prudente, verso 24, e o outro, homem insensato, verso 26. A sabedoria foi o principal diferencial entre eles. A família precisa de sabedoria de Deus em todas as suas decisões. Um dos motivos que tem faltado sabedoria é a ausência do temor de Deus. Por quê? Porque o temor de Deus é o princípio da sabedoria. O temor de Deus revela uma prudência, todos o que pratica. Quando as pessoas não respeitam nem a Deus, também não conseguem respeitar os seus familiares. Quando você não consegue passar 2 horas dentro de uma igreja com Deus, quando você não respeita as palavras de Deus, como é que você vai respeitar a sua família? Você não ama Deus, não obedece a Deus, não quer ter nada com Deus. Como é que você quer ter um bom relacionamento conjugal com a sua família, com seus filhos, seus pais, seus irmãos? Então, um recado aqui, meu irmão e minha irmã, é alicerce a sua família com temor a Deus. Alicerce a sua família com temor a Deus. Tem muita casa ruindo, muita casa caindo,
Porque as pessoas não têm temor a Deus. Terceiro ponto, terceira coluna, obediência. Dá um Google. Significa a obediência à palavra de Deus, ou seja, aos ensinamentos que ele deixou para que todo cristão possa seguir para conquistar um lugar no paraíso após a sua morte. Está no Google isso aí. Jesus disse que um homem praticava a sua palavra. Mas ele disse também que outro homem não praticava a sua palavra. Outro aspecto que diferencia esses dois homens em suas casas é a obediência a Deus. Não adianta a família ter apenas aparência religiosa. Precisa também viver a sua fé em seu lar. Tiago capítulo 1, verso 22 diz: não se limitem, porém, a ouvir a palavra, ponha-na em prática, do contrário, só se enganarão a si mesmos. Não adianta você assistir o meu vídeo todos os dias. Não adianta até você repostar os meus vídeos todos os dias, se você não pratica. O que é praticar? Treinar. A palavra de Deus, ela coloca muito prática. Paulo vai dizer como se fosse um atleta. Você não começa aqui, você começa aqui. E você vai praticando, tropeçando, ganhando força, músculo, vontade, amor por aquilo que você está fazendo. Vai e pratica. Ponha em prática, do contrário, você está se enganando. Porque uma hora ou outra a tempestade vai bater. Todos se conhecem e sabem quem realmente são onde? Dentro de casa. Quando obedecemos a Deus, conseguimos vencer através da obediência a Deus. Vencer o quê? As tempestades, os problemas. Mesmo que os sentimentos se abalem. Em algum momento o sentimento pode se abalar, sim ou não? Mesmo que o sentimento se abale, devemos amar, por obediência ao mandato de Jesus. Amar ao próximo como a mim mesmo, Marcos 12, 31. O nosso próximo, mais próximo, está dentro de casa. O próximo, mais próximo, está dentro de casa. E ao amar, demonstre amor. Eu comprei isso aqui para minha esposa. Eu ouvi uma música do Mato Grosso e Matias, quando a esposa dele estava passando por um problema de saúde muito sério, e ele escreve essa música: eu te amo cada vez mais. Demonstra amor. Minha esposa cuida de mim todos os dias, ela demonstra amor todos os dias. Semana passada, como vocês jovens dizem, eu fiz uma presa para minha esposa. Eu vou para a cozinha, vou fazer um macarrão italiano para você. Demonstre amor. Fala que a ama quantas vezes possa sair da sua boca. Verbalize. Ame, sem medida, se entregue. Não tenha medo de amar a sua esposa, não tenha medo de amar o seu esposo. Vocês são uma só carne. O nosso próximo mais próximo está dentro de casa. Obedeça a Deus, ame o próximo. Alicerce a sua família com obediência. Eu estou indo para o quarto e último pilar, que é a perseverança. Dá um Google. Qualidade de quem não desiste. Jamais! Perseverança. Quando você vê na Bíblia, você vai lá dar um Google. Nós temos à disposição a ferramenta aí. Quem é perseverança? Perseverança é qualidade de quem não desiste jamais. Eu vou dar uma pausinha aqui. Viu, meu, temos conversado sobre a nova geração, que a gente tem prestado muita atenção. Eu coloquei esse pano aqui. E o cônjuge chega, tira o pano daqui e põe aqui. Eu vou largar de você, porque você tirou o pano daqui e colocou aqui. Aí pega o pano daqui e põe daqui. Eu nasci assim, vou morrer assim, eu vou embora. Gente, tudo é motivo para separação. Tudo é motivo para separação. Falou algo que eu não gostei. Fez algo que eu não gostei.
Perseverança, qualidade de quem não desiste jamais. E esse pilar está sendo corroído porque as pessoas não têm perseverança. O que mais? Perseverança, obstinação, firmeza. Firmeza. Nós precisamos de homens e mulheres. Lembra de José, o estudo sobre José? Né? Homens e mulheres firmes no propósito, na palavra de Deus, crentes bem resolvidos, casais bem resolvidos. Perseverança, qualidade de quem não desiste jamais, obstinação, firmeza, paciência, afinco, pertinácia. Característica de quem insiste e não desiste de uma coisa específica. Eu não vou desistir do meu casamento. Eu não vou perder para o diabo. O casamento foi algo que Deus criou. A Vilma Centurião é o presente que Deus me deu. E eu sou o presente que Deus deu a ela. Os nossos filhos são presentes que Deus nos deu. Glória a Deus por isso. Olhe para sua esposa como presente que Deus te deu. Você é o sacerdote do lar. Você tem que cuidar dela como presente de Deus. Os seus filhos, presente de Deus. E você tem que cuidar dele como presente de Deus. Seja firme, tenha paciência, tenha pertinácia. Não desista, jamais. As duas casas do texto passaram pela mesma tempestade com chuva, ventos, enxurradas. Todas as famílias, meu amigo. Talvez você esteja vivendo no bem bom agora. Talvez esteja falando para a pessoa que a esposa, assim como a Vilma gosta de ficar, está aqui, ó, deitado no peitinho e fala, isso não é com nós, né, meu amor? Tem nada a ver, né, com nós, né, meu amor? Nós estamos tão bem, né, meu amor? Cabelinho aqui, ó, uma florzinha para você. Todas, sem exceção, passa por temporais, lutas. Mas quando está alicerçada sobre Cristo, torna-se mais forte e mais unida durante e depois que passa a tempestade. Se eu estou afirmando para você que, e é uma afirmação, que quando você está alicerçado em Cristo Jesus, os problemas tornam você mais forte, mais unido durante e depois da tempestade, significa que se você estiver alicerçado sobre a areia, quando vir a tempestade, vocês vão se desunir, e quando passar a tempestade, vocês já estarão separados. Romanos capítulo 5, verso 3. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança. Lembra da perseverança? E a perseverança produz caráter aprovado. E o caráter aprovado fortalece nossa esperança. Verso 5. E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com o seu amor. Amém! Glória a Deus! Por isso é preciso perseverar, porque tudo passa. Tudo passa. Eu estou falando que tudo passa, tá? Olha para mim. Eu estou dizendo, estava falando antes do texto bíblico, da pessoa que fala, o texto não é comigo, o sermão não é comigo, porque eu estou vivendo o melhor momento da minha vida. Eu estou vivendo o melhor momento da minha vida conjugal. Agora, eu não sei amanhã. Tudo passa. Mas você que está vivendo um problema no seu casamento agora, você que está magoado por alguma coisa, talvez você esteja certo. Não estou dizendo que você não esteja certo, talvez você esteja certo. Mas deixa eu falar uma coisa para você, tudo passa. Tudo passa. E Paulo, escrevendo aos 1 Coríntios, capítulo 13, verso 7, ele diz, mas o amor tudo suporta. Minha amiga, o amor tudo suporta. E o amor verdadeiro é Deus. Por isso nós estamos apresentando a Bíblia Sagrada. E Ele deixa à sua disposição o Espírito Santo. Se você estiver cheia do Espírito Santo, você vai olhar para o seu esposo como o Espírito Santo olha. Se ele estiver errado, você vai olhar para ele cheio de compaixão. Você vai orar para que Deus mude aquilo que precisa ser mudado.
para que ele e você abram todas as portas que precisam ser abertas para que o Espírito Santo entre e trabalhe. Meu amigo, meu irmão, meu filho, se você acha que a sua esposa está errada, ore por ela, joelho no chão. Ela é um presente, mas é um ser humano, ela também pode errar. O amor tudo suporta, o amor vence tudo. Da mesma forma que durante um temporal você espera acalmar para sair, também devemos esperar as lutas passarem e não pensar que vão continuar para sempre. Repito, vai passar. Tudo que você acha que é um grande problema agora, tudo que está te incomodando, tudo que está tirando a sua alegria, eu digo, vai passar. Por isso, alicerce a sua família com perseverança. Segure a sua família. Está difícil? Peça a Deus. Segure a sua família. Eu quero concluir, irmãos e irmãs, meus amigos que estão em casa. A família precisa de alicerces firmes que a sustente. Lucas capítulo 6, 46. Em diante. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei como é aquele que vem a mim. Eu lhe mostrarei aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Olha que coisa linda. Verso 48. Ele é como uma pessoa que está construindo uma casa e que cava fundo e coloca os alicerces em rocha firme. Olha para mim. Cavar no areia é fácil, né? É fácil, né? É fácil cavar na areia. Num terreno macio é fácil, né? Olha o verso 48. Ele é como uma pessoa que está construindo uma casa e que cava fundo, cava fundo e coloca os alicerces em rocha firme. É fácil cavar em alicerce? Um alicerce numa rocha firme? Mas vale a pena ou não? Olha a sequência. Quando a água das enchentes sobe e bate contra essa casa, ela permanece firme, pois foi bem construída. Amém. Verso 49. Mas quem ouve e não obedece. É triste aqui, viu? Mas quem ouve e não obedece é como a pessoa que constrói uma casa sobre o chão, sem alicerces. Quando a água bater nessa casa, ela cairá, deixando uma pilha de ruínas. Ela cairá, deixando uma pilha de ruínas. A base deve ser Cristo, representada pela sua palavra, a Bíblia Sagrada. Se você está segurando a sua família, fique firme. Peça força a Deus que te fortalece. É você que está segurando a sua família? Fique firme. Peça força a Deus. Ele te fortalece através das colunas da fé, da sabedoria, da obediência, da perseverança. O lar se mantém em pé. Mesmo que você seja quem sustenta a sua casa. Talvez esteja falando para alguém que está falando, está tudo nas minhas costas. Esposas que está carregando o casamento nas costas. Esposo que está carregando o casamento nas costas. Deixa eu falar com você, aguente firme. Mas aguente firme no Senhor. Filipenses 4,13, né? Jesus, ele ajuda a te levar esse fardo. Não deixará a sua casa desmoronar, porque o propósito de Cristo é salvar a família. Jesus, ele quer salvar a sua família. Jesus, ele quer salvar o teu casamento. Quero mexer um pouco com a sua emoção agora, você que é pai, você que tem filhos, talvez filhos pequenos, porque algum dia no passado alguém me falou, e eu quero fazer essa pergunta para você. E eu não sei se foi nessa igreja, mas uma das minhas filhas estava passando com um problema no casamento. E eu enviei o vídeo, eu gravei e enviei o vídeo para que ela e o esposo assistissem. Se assistiram, não praticaram a palavra de Deus.
Estou vendo que tem casais aqui que têm filhos pequenos. Talvez você em casa tenha filho pequeno. Traz essa menininha aqui, irmão, ancião, traz aqui. Deixa eu perguntar para você se você aguenta isso. Olha que coisa linda. E alguém me perguntou, você vai aguentar? Irmão, ela dando tchau? Não? Vai aguentar ela saindo no portão e falando tchau, papai? Você vai aguentar? Atos capítulo 16, verso 31, quando eu falo que Jesus quer salvar a sua família, é a Bíblia. Jesus, em Atos 16, 31, princesinha, ele diz, creia no Senhor Jesus, e você e sua casa serão salvos. Crê no Senhor Jesus, e você e sua casa serão salvos. Essa igreja ora para que Deus sustente a sua família. Deus sustente a sua família. Essa é a nossa oração. Que Deus te abençoe. Pense nisso. Um forte abraço. E mais uma vez, que Deus te abençoe. Amém.